queria compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, verso de número 46, que tem por título Jesus cura um mendigo, um cego, Bartimeu, né? Em outras traduções. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Né? Essa palavra bastante conhecida, né? Mas eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Essa manhã Deus me deu essa palavra para estar compartilhando com vocês. Paulo fala do cego Bartimeu, né? E a Bíblia ela bem tem de dizer que havia um cego sentado à beira do caminho. E o que esse cego estava fazendo? Mendigando. E ali, ele à beira do caminho mendigando, ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré ia passar ali. Ele pergunta, né? Porque ele ouviu o barulho. Ele era cego, mas ele ouvia. E disseram: Jesus vai passar ali. E ele... Eu aprendo muito com Bartimeu, que Bartimeu já rápido, sabe, me ouvir dizer que Jesus vai passar, ele toma uma atitude na tua vida. E qual é a atitude que ele toma na tua vida? Ele se levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala que a multidão começa a repreender. A multidão tenta de uma forma calar Bartimeu. Mas eu aprendo com Bartimeu que Bartimeu é uma pessoa persistente e ele insiste. Ele não deixa que o primeiro vento que vem à sua porta ele venha parar, ele venha desistir. Bartimeu ele insiste em clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia fala que mesmo depois da multidão se levantar, mesmo depois da multidão tentar calar, Bartimeu consegue chamar a atenção de Jesus. Por que Bartimeu consegue chamar a atenção de Jesus? Porque o foco ali era Jesus. E ele sabia que ali tinha uma multidão que cercava Jesus, que estava com Jesus, mas estavam ali somente para ver o que Jesus ia de fazer. E por ele começar a chamar a atenção de Jesus, a multidão entendia que Jesus ia parar. E eu analisando, olhando esse texto, eu falei assim: como assim? Se a multidão estava do lado de Jesus e quando Bartimeu começa a clamar, a chamar a atenção de Jesus, Jesus para, então a multidão só estava ali andando em volta de Jesus. Eu falei: não pode, não estava acontecendo nada. Porque muitas das vezes as pessoas só estão nos observando, né? Muitos a gente acha assim: pô, não estão me vendo, não estão te vendo sim. Mas enquanto você não incomoda, enquanto você não está incomodando, enquanto você se mantém da forma ali que você acha que está bom, né? Ninguém se levanta. Amém. Mas quando a gente se posiciona, toma uma posição, igual Bartimeu tomou uma posição, né? E se posicionou em chamar a atenção daquele que podia mudar a tua história, que podia mudar a tua vida, porque a Bíblia fala que ele ficava à beira do caminho mendigando, aguardando uma moeda, aguardando um pão, aguardando algo ali para saciar a tua fome. Mas aí ele chama a atenção de Jesus, diretamente os que estão à volta ali de Jesus deveriam entender: será que ele vai pedir mais uma moeda? Será que ele vai pedir um pão? Será que ele vai incomodar o mestre para pedir algo para saciar a tua fome, a tua sede? Que a Bíblia é bem clara em dizer que ele estava mendigando. Quando o mendigo se levanta, automaticamente os olhares acusadores iam entender o quê?
Pô, lá vai Bartimeu incomodar o mestre, vai pedir uma moeda, vai pedir pão. Mas calma, porque se ele fosse pedir pão, se ele fosse pedir moeda, ele pediu até aquela multidão que estava passando. Mas quando ele chama a atenção do mestre, é porque é algo diferente que o homem não pode fazer. Aleluia. O homem só pode orar. Amém. E o que a multidão tentou fazer foi calar Bartimeu. Mas Bartimeu é persistente. É o que eu trago para a nossa vida. E a gente não podemos nunca parar quando se levanta um vento, quando se levanta um acusador, quando se levanta um caluniador. Porque vai acontecer. Mas sabe quando que acontece? Quando o vento se levanta, quando as coisas começam a achar que não vai dar certo, é quando você se posiciona. Quando a gente se posiciona, meu irmão, você pode ter certeza, você se posicionou para chamar a atenção daquele que pode fazer o milagre, daquele que pode mudar a história, aquele que pode mudar a tua vida, vai se levantar o vento. Mas esse vento vai da onde? Vai das pessoas que estão em volta. Não vai de pessoas que estão longe, não. Porque foi assim na vida de Bartimeu. Foi os que estavam próximos. Não é os que estão longe não, tá? Porque os que estão longe não vão nem se incomodar. Mas os que estão perto que você vai incomodar. É os que estão perto. Sabe por que são os que estão perto? Porque eles te observam o tempo todo. Mas quando você se posiciona, você incomoda. Você incomoda. A gente incomoda. Sabe por que a gente incomoda? Porque a gente se posiciona e a gente tem algo diferente, né? E quando o Bartimeu se levanta, se posiciona, né, e chama a atenção do mestre, a Bíblia ela mais embaixo aqui, ó, ela fala, Jesus parando, disse, chamaram o cego e dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. No verso de número 49, Jesus parou. Os mesmos que tentaram calar Bartimeu, os mesmos que tentaram deixar que o Bartimeu viesse desistir, são os mesmos que o levam até Jesus. Olha só que coisa interessante, porque a Bíblia fala que não foi Jesus que foi até Bartimeu, mas sim os que estavam em volta ali com Jesus que chamaram Bartimeu. Amém. Os mesmos que vão tentar te caluniar, são os mesmos que vão testemunhar do teu milagre. Eita glória! É do Senhor. Aleluia! E Deus é tremendo, hein? Deus faz dessa forma. Pode ter certeza que quando chegar a hora de você receber a tua vitória, de você receber a tua bênção, aqueles que tentaram te caluniar, aqueles que tentaram te parar, aqueles que tentaram te calar, vão ter que ver a exaltação de Deus na nossa vida. Amém. Não pede para Deus mandar para outro, não. Pode ter certeza que eles vão ter que ver. Amém. Vão ter que ver Deus na tua vida, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas me magoou tanto, pô, me maltratou tanto, me deixou, né, ferido, porque fere. Você acha que não, mas fere, a gente é ser humano. E ainda mais quando a gente está próximo de acontecer algo diferente na nossa vida, aí se levanta um vento, se levanta um caluniador, se levanta um acusador. Aí quando você recebe a vitória, você fala, não quero nem que fique perto de mim, quero que esteja longe. Não, mas é para estar perto. É para contemplar a tua vitória. Joga pedra na árvore e não dá fruto. Ninguém joga pedra na árvore e não dá fruto. É verdade. E quando você receber o fruto, irmão, tem que estar ali presente para ver mesmo. Não manda para longe não, não ora para estar longe não, ora perto para ver o que Deus fez na nossa vida. Porque Deus é tremendo, irmão. Amém. E a Bíblia fala que quando Jesus, né, ele levanta, aí aqui uma coisa interessante, que é o versículo de número 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu fui pesquisar, eu falei assim, rapaz, que capa é essa? A capa era uma identidade de quem ele era, né? E quando ele se posiciona, se levanta e se decide ir até Jesus, porque é bem fácil, a gente ouve, né? Isso acontece. Não, eu vou lá, Jesus vai mudar minha vida. Não, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma posição e largar o teu passado. Mas como assim Jesus vai mudar? Vai. Mas a atitude tem que ser nossa. E aquele servo, eu entendo e eu aprendo com ele. Ele larga a capa, ele larga as mazelas, ele larga aquilo que
que de uma forma a quem via entendia que ele era apenas um mendigo que estava à beira do caminho. E a primeira atitude dele é largar a capa, que a capa simbolizava que ele era aquela pessoa que dependia de algo para sobreviver. E a primeira coisa que ele faz é largar a capa de lado. Aí quando ele chega até Jesus, o texto fala aqui, ó, Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu venha vista, que eu venha ver. Eu falei assim: rapaz, Jesus está diante do cego. Jesus sabe o que ele precisa, que era fato de ver que ele era cego. Mas Jesus é tão maravilhoso, pá, que ele dá-nos a oportunidade de perguntar o que a gente quer que faça. Porque naquele momento que aquele cego chega até Jesus, Jesus deixa ele perguntar, ele poderia muito bem pedir uma moeda. Ele poderia pedir um pão para saciar a tua vontade, o teu desejo naquela hora. Aí Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala: o que queres que eu te faça? Ele faz essa pergunta. E ele nessa manhã faz a pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. Até na hora de pedir, a gente tem que saber pedir. Né? Se a gente pedir, a Bíblia mesmo fala: se pedisse mal, né, colherá mal. Se pedisse bem, colherá bem. Então até na hora da gente pedir, a gente tem que saber o que a gente pede. Jesus sabe o que eu preciso, Jesus sabe o que eu necessito, sabe? Mas basta eu e você abrir a nossa boca nessa manhã e pedir ao Senhor o que Ele pode fazer na nossa vida, e Ele vai fazer. Mas é você que temos que tomar essa atitude. A atitude é nossa, não é de Jesus chegar. Jesus sabe que eu preciso de fazer uma cura na minha vida. Jesus sabe que eu preciso de largar alguma coisa para me seguir a Ele. Não, Ele sabe, mas a atitude é nossa. Esse primeiro passo é nosso. Eu aprendo com o Bartimeu, ele fala: eu quero voltar a ver. Aí Jesus vai e fala: tua fé te salvou. Coisa linda esse texto, porque fala forte comigo. Ele fala tremendamente, porque ele fala três coisas. Primeira atitude, de largar a mesmice, de largar aquela vida a qual ele estava ali e já estava cansado. E a primeira coisa que acontece na vida dele foi das pessoas se levantar. Ele não desiste na primeira dificuldade, mas ele persiste. Então eu aprendo, primeiro, você ter resistência, você ter persistência e você ter posicionamento. São três coisas que eu levo para a minha vida. Jamais desistir, porque luta a gente vai ter, dificuldade a gente vai sempre ter, dificuldade a gente vai sempre encontrar, porque não tem evangelho de facilidade. Fabiano, mas é só luta? Não, tem vitória também. Mas para você receber vitória é necessário você passar pelo processo. É necessário a gente passar por algumas situações da nossa vida. Mas isso que a gente passa serve de aprendizado e de enraizar. É igual uma árvore. Ela primeiro ela cresce para baixo, né? Para quando ela receber o fruto, ela suportar. É a mesma coisa as nossas lutas, é a mesma coisa as nossas dificuldades. Você passa por um processo para quando você receber a tua vitória, não vir qualquer vento desse e você perder a tua bênção, não. Amém. Quando você receber algo da parte do Senhor, que vai ser algo tão grande, você vai valorizar e não vai perder o primeiro vento na primeira dificuldade. Porque quando vir um vento, você já fala: opa, eu tô ligado que eu já passei por essa situação. Aí, benção. É apenas um processo. Maravilha. É uma experiência que a gente adquire para quando receber a nossa vitória, né? Amém. E não tenta adiantar o processo. Aguarda no tempo certo, na hora certa, e Deus vai tratar com cada um. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é no meu jeito, né? Que seja feita todavia a vontade do Senhor em nossas vidas, né? Deus é tremendo, irmão. Nos abençoar nessa manhã. Glória a Deus. Né? Que a gente venha levar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque eu aprendo muito com o Bartimeu. Que Deus venha abençoar a coisa nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Deus Em abençoe. nome de Jesus, uma salva de